Olá a todos, meu nome é Rafael Carvalho. Estou gravando esse vídeo para apresentar o meu trabalho no Congresso de Direitos Humanos e Globalização. Esse trabalho é uma reflexão, né, fruto das primeiras análises de um projeto de pesquisa que está em desenvolvimento no âmbito do meu pós-doutoramento na Universidade de Salamanca, né, e conta também com o apoio da CAPES, que é uma agência brasileira de fomento à pós-graduação e à pesquisa, né, e também da Universidade Federal da Paraíba, que é a universidade da qual eu faço parte. O projeto tem a supervisão da professora Antônia Picornel Lucas, da Universidade de Salamanca. E o trabalho intitula-se A Reforma Psiquiátrica e os Direitos das Pessoas com Transtornos Mentais no Brasil e na Espanha. Eu vou aqui retirar a minha imagem, né, para que todo mundo possa visualizar mais facilmente a apresentação. Bom, inicialmente, a título de introdução, gostaria de destacar, né, a forma predominante das sociedades ocidentais de tratar as pessoas com transtorno mental, né? Essa forma de tratamento foi marcada pela exclusão social e pelo isolamento dessas pessoas em grandes instituições psiquiátricas, né? Ou também instituições asilares, e esse contexto ele durou até o segundo pós-guerra, né? A partir do segundo pós-guerra, né, com os horrores produzidos nos campos de concentração nazista, né, e a comparação, né, desses horrores com a realidade nessas instituições hospitalares, psiquiátricas, né, se tem a crítica ao modelo asilar. Né, começa a se esboçar a crítica a esse modelo asilar. E modelo asilar é o nome que utilizamos para denominar todo esse processo, né, de exclusão e isolamento das pessoas com transtorno mental que foi produzido pela psiquiatria. Então, a partir dessa crítica ao modelo asilar, começa a se desenvolver em vários países do mundo, particularmente aqui na Europa, o movimento pela reforma psiquiátrica. Então, temos diferentes experiências de movimento pela reforma na Inglaterra, na França, na Itália, né? Obviamente também na Espanha e no Brasil. Né? O movimento brasileiro pela reforma psiquiátrica, de certa forma, ele já vai sofrer uma influência das experiências de reforma psiquiátrica em outros contextos. A partir dessas questões, né, é que desenvolvemos o projeto de pesquisa, este que eu mencionei, que está em desenvolvimento. Esse projeto, por sua vez, intitula-se Análise da Reforma Psiquiátrica no Brasil, Espanha e Portugal. Obviamente, nessa apresentação, a gente só contempla, né, o contexto da Espanha e o contexto do Brasil. Né? Por que escolhemos Espanha e Brasil como campo de análise para essa investigação, né, e para esse recorte? Porque as duas experiências de reforma psiquiátrica elas se desenvolvem num contexto de redemocratização dos países, né, dos dois países, né, e partilham da crítica ao modelo asilar e passam a desenvolver uma política e estratégia de saúde mental, tendo como referência, né, as estratégias de desinstitucionalização e uma atenção comunitária e psicossocial. Portanto, o objetivo desse trabalho é sistematizar as principais mudanças produzidas pela reforma psiquiátrica no Brasil, né, e na Espanha, bem como as implicações para o reconhecimento dos direitos das pessoas com transtorno mental. Então, para o desenvolvimento da argumentação desse trabalho, né, partimos de algumas premissas. A primeira delas é que houve uma influência das convenções internacionais para a consolidação dos direitos das pessoas com transtornos mentais, nos dois contextos. Né? Houve também um compromisso do movimento de reforma psiquiátrica com essa agenda de direitos, particularmente os direitos humanos, né? E também uma agenda de direitos promovida pelas Nações Unidas sobre os direitos das pessoas com transtornos mentais, e a incorporação
desses direitos, dessas convenções, ou a influência dessas convenções na formatação das leis locais, né, sobre os direitos das pessoas com transtornos mentais. Destacamos a metodologia do projeto em 3 etapas, né? A primeira etapa é uma revisão bibliográfica sobre o processo de reforma psiquiátrica nos 2 países, a partir da estratégia de Scope Review, né? A segunda etapa, uma identificação das normativas que influenciaram os movimentos e as transformações na rede de saúde mental. Obviamente que ambos os países, ao longo do seu processo de reforma, né, e seu processo histórico de consolidação de direitos, publicaram e editaram diferentes normativas e leis, mas consideramos aquelas mais significativas e que foram incorporadas, né, ou que foram adotadas pelo movimento de reforma como pauta, né, de direito para as pessoas com transtornos mentais. E a terceira etapa, que foi a análise dos documentos e sua relação com as políticas de saúde mental. Bom, enquanto resultado desse processo de análise bibliográfica e documental, organizamos, né, a nossa discussão em 3 categorias, né? Primeira, avanços no processo de reforma psiquiátrica, nos 2 contextos, políticas de saúde mental e legislação, e saúde mental e os direitos, né? Obviamente não vamos fazer uma análise detalhada, né, das convenções, das declarações, né, por uma questão de espaço, né, mas no texto completo do trabalho vocês podem acompanhar essa discussão, e vamos apenas comentar agora na discussão algumas informações. Então, na primeira categoria, avanços do processo de reforma, destacamos algumas questões. A primeira delas, né, a influência das convenções internacionais da ONU. Nesse aspecto, destacamos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, a Convenção da ONU sobre a Proteção das Pessoas com Transtornos Mentais e a Melhoria da Assistência Psiquiátrica, de 91, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências da ONU de 2007 e, mais recentemente, o informe do Alto Comissionado das Nações Unidas para Direitos Humanos sobre a Saúde Mental e Direitos Humanos de 2017. Obviamente que existem outros informes, outras convenções que também foram importantes, mas destacamos essas como as principais que se tornaram pauta do movimento pela reforma. O segundo aspecto é que o movimento pela reforma, nos 2 contextos, ele parte, a partir progressivamente dessas convenções, né, a construir uma pauta de reconhecimento dos direitos humanos das pessoas com problemas de saúde mental. Nesse aspecto, destacamos particularmente a Declaração dos Direitos Humanos, que coloca as pessoas com transtorno mental que foram historicamente excluídas de sua cidadania, né, em condição de igualdade com as demais pessoas, e essa pauta, né, esse direito garantido por essa declaração e depois incorporado nas constituições e nas leis locais dos 2 contextos, foi um elemento fundamental para reivindicar, né, melhorias na atenção à saúde mental e no respeito à dignidade humana dessas pessoas. Nesse sentido, destacamos a reforma enquanto um processo de transformação política, né? Não foi apenas uma luta para mudar o modelo assistencial, para retirar essas pessoas das instituições psiquiátricas e asilares, né, que sofreram muitas denúncias de maltratos e violências cometidas, mas também um processo de transformação política, né, que se desdobrou na afirmação de direitos, no desenho de políticas sociais, né, de uma mudança também ainda tímida no ponto de vista da cultura, né? E destacamos ainda nesse processo que os avanços dos movimentos pela reforma, né, eles também foram respaldados por outros movimentos sociais, particularmente nos 2 contextos, né, o movimento pela reforma sanitária que consolidou o direito à saúde, né? Então, a
a afirmação do direito à saúde, né, nas constituições dos dois países, em leis específicas dos dois países, garantiram, né, que o movimento de reforma pudesse avançar na pauta na construção de uma política de saúde mental e o reconhecimento dos seus direitos, né, e de sua proteção. Bom, então na segunda categoria, legislação e política de saúde mental, temos algumas questões, né, para destacar. A primeira delas foi observado que o direito à saúde ele aparece em uma série de acordos e normas internacionais, né, e por sua vez esse direito à saúde ele foi pauta, né, de debate de muitos movimentos sociais em busca da afirmação desse direito e que acabou se consolidando, né, nas constituições dos dois países e também em leis locais que regulamentam, né, o objeto da política de saúde e a organização de um sistema de saúde, né. Então, destacamos, né, que esses direitos e a defesa desses direitos auxiliaram a consolidar as políticas de saúde mental, né, porque essa dimensão dos direitos colocam as pessoas com transtorno mental em situação de igualdade com as demais, e nessa condição de igualdade, elas também têm direito ao acesso a um sistema de saúde, acesso a serviços de saúde adequados, né, às suas demandas e às suas necessidades. E entendemos, a partir dessas colocações, que as políticas de saúde mental elas passaram a promover o acesso a esses serviços de saúde mental e a integração dessas pessoas com a comunidade, né? O que nos leva a concluir, nessa categoria, que a dimensão dos direitos humanos ela permitiu e permite uma articulação da rede de saúde com outros serviços sociais, de modo a atender e garantir os direitos fundamentais das pessoas com transtorno mental. Na terceira categoria, saúde mental e direitos, né, podemos destacar algumas questões, né, mais a título de conclusão, né. A primeira delas é que a base fundamental da legislação sobre a saúde mental nos dois contextos, ou seja, nas portarias, nos documentos, nas políticas e estratégias que foram editadas, né, para consolidar essa rede de saúde mental, a base fundamental é o respeito aos direitos humanos, né? Então, a relação saúde mental e direitos não significou apenas a transição de um modelo de atenção à saúde, né, de um modelo asilar para um novo modelo, né, mas também implicou em combater a discriminação e o estigma social dentro do sistema, na política e no seu entorno, né. Significou também coibir as violações de direitos humanos das pessoas com transtorno mental, tanto nos serviços de saúde como na própria comunidade e na sociedade de forma mais ampliada. Significa também promover a autonomia e liberdade dessas pessoas por meio de ações e estratégias que promovam o seu pleno desenvolvimento, né? E também, do ponto mais específico de garantias, né? Essa relação permite garantir um serviço de saúde mental acessível, né, para todas aquelas pessoas que necessitem, né, e que estejam em situação de sofrimento e desenvolva problemas de saúde mental. Bom, então, a título de conclusões, né, destacamos 4 pontos, né. O primeiro deles é que a pessoa com problemas de saúde mental é um sujeito de direitos, né. Então, podemos considerar, né, que o movimento pela reforma, né, a política de saúde, as políticas de saúde mental que foram implementadas durante esse processo, né, reconhecem essas pessoas, as pessoas com transtorno mental, como sujeitos de direitos, né, e devem ser respeitadas e tratadas como tal. Nesse sentido, podemos concluir que a reforma psiquiátrica ela pode ser considerada também como um processo ético, né,
porque ela não significou apenas uma mudança de assistência no âmbito da saúde, né? Ela significou um processo de garantia de direito, de respeito à autonomia, à liberdade, né? E a princípios éticos na forma de tratar e lidar com as pessoas com transtorno mental. Destacamos também que a legislação e os direitos são um meio importante para garantir a efetividade à política de saúde mental, tanto para estimular, né, os estados a implementarem estratégias, políticas, criar novos serviços, como também ser um instrumento de reivindicação para as pessoas e para as famílias, né, que possam ter seus direitos violados dentro do próprio sistema, né? E sempre é importante lembrar que é preciso mobilizações e lutas permanentes, né, para a efetivação, né, dos direitos humanos e dos direitos das pessoas com problemas de saúde mental. Né, que não adianta uma legislação, claro que adianta, né, que é preciso, além de uma legislação avançada e de uma política considerada, uma política de saúde considerada moderna, né, de atenção às pessoas com transtorno mental, isso por si só, né, não garante a efetivação. Então é preciso sempre movimentos e mobilizações que reivindiquem, né, e que afirmem esses direitos. Bom, então chegamos ao fim dessa apresentação, né? Deixo aqui meu contato, né, para esclarecer qualquer dúvida. Muito obrigado pela atenção.